A paz do Senhor Jesus, Rutes. Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor, mais um sábado, do sonho, sim, o propósito que Deus colocou no nosso meio e no nosso coração. Amém? E o Senhor, Ele nos diz que nos últimos dias, Joel 2, capítulo 2, versos 28 a 32, que sonharíamos, amém? Que teríamos sonhos e visões. Então aqui é uma palavra direcionada que o Senhor, Ele falou comigo durante a semana por meio de um louvor. Peço que vocês escutem o louvor, porque Deus, Ele fala por meio do louvor. Amém? Então, eu vou começar a meditar aqui a palavra com vocês. Desculpe o barulho. No livro de Isaías, capítulo 9, que fala do nascimento de Cristo, o advento e o poder do Messias, como está aqui no título da minha Bíblia. Vamos meditar alguns versículos aqui. Amém? Então, vou começar no verso 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Amém? Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento, verso 7. Deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aqui eu vou ler o verso 1 novamente, que tem a minha tradução aqui da Bíblia, está um pouquinho diferente do celular, mas acredito que de vocês também deve mudar algo. Verso 1. Mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Amém? Glória a Deus. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor ministre através de mim. Glória a Deus. Então, aqui a palavra nos diz de um novo reino, Eu creio que é a continuidade dos últimos 2 vídeos do Sábado dos Sonhos, que é uma nova vida. Amém? E aqui já fala do nascimento do Messias. Bem sabemos que com dores, geraremos a promessa. E a promessa, ela acontece também quando Deus fala conosco por meio de sonhos. E algumas mulheres aqui no nosso meio têm tido sonhos e visões, porque quando você se torna filha, você, terá sonhos e visões. Amém? E muitas pessoas, de fato, não creem que Deus, Ele fala por meio de sonhos e visões, Então, cabe também você anotar quando você não pode partilhar com ninguém. Ou quando você vê um vídeo, de um pastor direcionado pelo discernimento de espíritos, você vai ali guardar a palavra no coração quando vem da parte de Deus, porque Deus, Ele te mostrará quando vem da parte dele ou não. Então, Deus, Ele começa falando que a terra, aquela, podemos aplicar aqui para a nossa vida, mulher que estava, aflita. Deus está falando, não haverá mais escuridão. Amém? Porque foi assim nos primeiros tempos. Só que Deus diz que nesse primeiro tempo, a terra, aqui fala
do norte da Galileia, né? Essas terras aqui, Zebulon e Naftali, sofreram nas mãos dos assírios. Deus deu uma palavra dessa sobre a Síria em 2022, que anexaram essas duas regiões ao império por volta, né, antes de Cristo, 732. Estou lendo um pouco aqui na Bíblia. A alegria, ela é retratada na imagem da colheita. Amém? Que esse povo, né, você, nós, mulheres, andávamos ali tristes de espírito, que foi o chamamento. Só que na glória da segunda casa, nos últimos tempos que Deus fala aqui, fará glorioso o caminho do mar, ainda no verso 1, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Amém? Galileu também é falado, né, representado Cristo. Então, Deus, ele tem nos preparado para esse caminho. Amém? E quando você entra no campo, você começa a gerar. Porque podemos até sonhar com criança, só que é diferente quando Deus, ele te coloca num processo específico. Amém? Específico. Então, esse reinado, ele terá a paz. Glória a Deus. Então, um menino nasceu. Amém? No mundo, diferente de quem passa pelo processo na vida sentimental, que está alinhada a várias áreas da nossa vida, muitas vezes não gerou. Amém? Ali casa, né? Tem filhos, só que não teve uma lapidação da parte do Senhor. E provavelmente pode até passar essa lapidação, né, depois de ter casado. E nós já temos passado esse processo de lapidação que tem a ver com a santificação, purificação, preparação. Você ser feito uma mulher semelhante e idônea, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2. Amém? E o Senhor nos diz que aqui não haverá estéril, como Deus tem usado a Silvia. Êxodo 20, 23. Não haverá estéreos. Em Cantares também nos diz sobre isso, que não há nenhuma estéril entre elas. Então Deus te chamou para dar à luz, porque está escrito, acho que em Isaías 49, né, que não geraria, né, e Deus não faria uma mulher, não abriria a madre e não geraria, e geraria e eu fecharia a madre. Deus fala assim conosco, Isaías, acho que é 49. Então, se Deus nos diz que um menino nasceu no mundo espiritual, aconteceu. E você dará essa luz, porque Deus te chamou para isso. Amém? É um propósito do Senhor. Quando Deus nos chama, Ele capacita. E é diferente quando Ele chama, porque você foi chamada, como desamparada, para ser nomeada casada. Amém? Então é diferente. Então relacionamentos tóxicos não virão mais. Deus, ele vai tirar, Isaías 51 ou 52, todos os incircuncisos, impuros da nossa terra, por causa da aliança, por causa da sua obediência. Amém? Não terá mais esses relacionamentos com ciclos, desculpe qualquer barulho, esses relacionamentos que têm ciclos que sempre termina, lua minguante. Só que Deus nos diz que a sua lua vai ser crescente. Cantares 6:10. Amém? Então, essa lua, ela vai resplandecer. A sua vida, Isaías 60, ela vai resplandecer. Amém? Porque um menino nasceu, um filho se nos deu. Então, você está gerando essa promessa. Amém? Então, esse filho vai nascer, porque ele é representado como o filho, uma criança, um bebê no mundo espiritual. É a forma que Deus ele usa para falar conosco.
em referência à vida sentimental. Então, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, nessa nova vida, vai haver essas 4 características. Acho que é 4, ó. 1, 2, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que é 7 aqui, características, né? 7 no mundo espiritual, refere-se a um ciclo completo. Então, esse reinado significa, maravilhoso e conselheiro, significa aquele que tem grande sabedoria e liderança. Então, quando você profetiza Isaías 11, 2, repousa esse espírito sobre o seu futuro cônjuge. Amém? E outra coisa, Deus forte, divindade e Pai da eternidade, relacionamento perene de amor e cuidado com o seu povo. E o príncipe da paz a uma vida rica e harmoniosa. E outra coisa, a glória maior é que o seu reinado, ele não terá fim, porque a paz, nesse sentido, na vida sentimental, é que não terá fim. Amém? Porque antes andávamos na escuridão. Amém? Porém, Deus nos trouxe a luz na área específica e tem nos ensinado que para tomar posse é necessário gerar, porque receba neste momento, Deus abriu a sua madre para você gerar. Não abriria a madre o Senhor e fecharia? Claro que não, porque o que Deus faz, Ele zela para cumprir. Então, Deus tem te dado sonhos, visões, propósitos, estratégias para você tomar posse daquilo que Ele preparou desde a fundação do mundo. Amém? Estamos nas mãos do Deus vivo. Estamos na mão do Deus vivo. E esse menino, para muitos aqui, já nasceu. Amém? Ele já nasceu. Quando é criança, já no sonho. Quando é criança no sonho e anda perto da sua perna, Deus tem me dado esse discernimento, está lá em Isaías 66, verso 12, é que já está perto, já está ali circuncidando. Deus, Ele já está trabalhando. Amém? Deus já está trabalhando. Então não há motivo para temer. Deus já tem gerado na mente deste homem, aleluias, a paz, a sabedoria, porque esse reinado dele vai trazer essas características. Amém? Conselheiro, homem de liderança. Amém? Sei que não vai vir perfeito, mas uma característica do reinado de Cristo na nossa vida é liderança. Muitas mulheres aqui lideram, ou um negócio, ou são professoras. Deus, Ele dá essa característica. Amém? A esse governo de paz, Ele vai tirar todo o jugo. Você não dependerá mais de homens ímpios, maus, mas você, o que? Será governada pelo Espírito da verdade. O Senhor Jesus como centro. Então, nós temos gerado aqui, nesse nascimento, Cristo, com as nossas orações, com nossos propósitos. Então, o nosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Esse trabalho, ele é espiritual, porque para vir no mundo físico, primeiro é no espiritual. E muitos não se atentaram a essa área e nem essa verdade. E de fato não se atentará, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E Deus te escolheu. Eu creio que muitas mulheres, assim como eu, antes de chegar aqui, Deus deu palavras de Isaías. E Isaías fala do reinado do início
ao fim de Cristo, de Jesus, porque não conhecíamos a Deus como Senhor, como Messias, mas temos conhecido Ele como Messias e como Senhor. Amém? Então Deus ele fala que esse reinado ele não haverá fim, porque o que ele faz é para sempre. Amém? É para sempre. E olha que o verso 7, o final do verso 7 fala: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então Deus tem feito você gerar, dar a luz a esse menino, e ele virá como filho. Como assim? Vamos abrir lá em Isaías 54. Amém? Olha o que diz a palavra, vamos aqui ver o verso. Olha o que diz, verso 13: e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Deus fala aqui conosco, mulheres de Jerusalém. Amém? Filhos aqui é o que temos gerado no mundo espiritual, é o cônjuge, é o marido. Amém? Estará longe da opressão e será confirmada, verso 14. Amém? E também do espanto, porque não chegará a ti, não terá mais medo, porque este amor que Deus tem aperfeiçoado aqui, ele lança fora o medo. Amém? Glória a Deus por esta palavra, glória a Deus por esse reinado. Glória ao Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por essa nova vida. Obrigada porque um menino nasceu, Pai. Sim, Pai, como filho o Senhor nos deu, nos sonhos, nas visões, na palavra, na profecia, Pai. Eu te agradeço por cada vida aqui, Pai. Gere esperança, Pai. Arrependimento, Pai. Gozo, alegria, no nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.